O pagamento da cota individual da pensão por morte cessa pela morte do pensionista. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, exceto se o pensionista for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão inválido, pela cessação da invalidez. Há para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, pelo afastamento da deficiência. Pela adoção, para o filho adotado que receba a pensão por morte dos pais biológicos. Para o cônjuge ou o companheiro ou a companheira. Se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação do disposto nas alíneas B e C. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiver sido iniciado há menos de 2 anos antes do óbito do segurado, ou transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e de, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável. 3 anos, com menos de 21 anos de idade. 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade. 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade. 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade. 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade ou vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. Pela perda do direito na forma do disposto nos parágrafo 4º e parágrafo 5º do artigo 105 e pelo decurso do prazo remanescente na data do óbito estabelecido na determinação judicial para recebimento de pensão de alimentos temporários para o ex-cônjuge ou o ex-companheiro ou a ex-companheira, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por morte será encerrada. Não se aplica o disposto no inciso 4º do caput quando o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro. Serão aplicados, conforme o caso, o disposto na alínea A ou na alínea C do inciso 5º do caput se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. O tempo de contribuição para regime próprio de previdência social, utilizado na forma prevista no artigo 125, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que tratam as alíneas B e C do inciso 5º do caput. Na hipótese de haver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, em homicídio, ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, por meio de processo administrativo próprio, respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e, na hipótese de absolvição, serão devidas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão e a reativação imediata do benefício. Para os fins do disposto na alínea C do inciso 5º do caput, após o transcurso de, no mínimo, 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser estabelecidos, em números inteiros, novas idades, em ato do Ministro de Estado da Economia, limitado o acréscimo à comparação com as idades anteriores ao referido incremento. A cota do filho, do enteado, do menor tutelado ou do irmão dependente que se tornar inválido ou pessoa com deficiência intelectual, mental ou grave antes de completar 21 anos de idade não será extinta se confirmada a invalidez ou a deficiência nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 108. Do auxílio reclusão. O auxílio reclusão,
cumprida a carência prevista no inciso 4º do caput do artigo 29, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, de pensão por morte, de salário maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Para fins de concessão do benefício de que trata este artigo, considera-se segurado de baixa renda aquele que tem a renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.425,56, corrigidos pelos mesmos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS, calculada com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados no período dos 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício. O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário serão substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário. Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por morte, no caso de qualificação de cônjuge ou companheira após a prisão do segurado. O benefício será devido a partir da data de habilitação, desde que comprovada a preexistência da dependência econômica. A data de início do benefício será a do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se o benefício for requerido no prazo de 180 dias, para os filhos menores de 16 anos, ou de 90 dias, para os demais dependentes, ou a do requerimento, se o benefício for requerido após os prazos a que se refere o inciso 1º. O auxílio-reclusão será devido somente durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado. O exercício de atividade remunerada iniciado após a prisão do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para os seus dependentes. O valor do auxílio-reclusão será apurado na forma estabelecida para o cálculo da pensão por morte, não poderá exceder o valor de um salário mínimo e será mantido enquanto o segurado permanecer em regime fechado. Até que o acesso à base de dados a que se refere o parágrafo 2º-b do artigo 116 seja disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o beneficiário apresentará trimestralmente atestado de que o segurado continua em regime fechado, que deverá ser firmado pela autoridade competente. Na hipótese de óbito do segurado recluso, o auxílio-reclusão que estiver sendo pago será cessado e será concedida a pensão por morte em conformidade com o disposto nos artigos 105 ao artigo 115. Não havendo concessão de auxílio-reclusão, em razão da não comprovação da baixa renda, será devida a pensão por morte aos dependentes se o óbito do segurado tiver ocorrido no prazo previsto no inciso 4º do caput do artigo 13. É vedada a concessão do auxílio-reclusão após a soltura do segurado. Do abono anual. Será devido abono anual ao segurado e ao dependente que, durante o ano, receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação natalina dos trabalhadores e terá por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano e o seu pagamento será efetuado em 2 parcelas, da seguinte forma. A primeira parcela corresponderá a até 50% do valor do benefício devido no mês de agosto e será paga juntamente com os benefícios dessa competência e a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios da competência de novembro. Do reconhecimento da filiação. Do reconhecimento do tempo de contribuição.
Reconhecimento do tempo de contribuição é o direito de o segurado ter reconhecido, em qualquer época, o tempo de exercício de atividade anteriormente abrangida pela Previdência Social, observado o disposto no artigo 122. Da indenização. O reconhecimento do tempo de contribuição no período em que o exercício de atividade remunerada não exigia filiação obrigatória à Previdência Social somente será feito por meio de indenização das contribuições relativas ao respectivo período, conforme o disposto no parágrafo 7º e nos parágrafo 9º ao parágrafo 14 do artigo 216 e nos parágrafo 8º e parágrafo 8º-A do artigo 239. O valor a ser indenizado poderá ser objeto de parcelamento por solicitação do segurado à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, observado o disposto no do artigo 128. Para fins de contagem recíproca, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural anteriormente à competência novembro de 1991 somente será reconhecido por meio da indenização de que trata o parágrafo 13 do artigo 216, observado o disposto nos parágrafo 8º e parágrafo 8º-A do artigo 239. Da retroação da data do início das contribuições. Caso o segurado contribuinte individual manifeste interesse em recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, a retroação da data do início das contribuições será autorizada, desde que comprovado o exercício de atividade remunerada no respectivo período, observado o disposto no parágrafo 7º e nos parágrafo 9º ao parágrafo 14 do artigo 216 e nos parágrafo 8º e parágrafo 8º-A do artigo 239. O valor do débito poderá ser objeto de parcelamento desde que solicitado pelo segurado à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Obrigado e até breve.